Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui na Centralcast, estou muito animado, mas antes de começar não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se você está chegando agora no canal, não esqueça de se inscrever também, se inscreve aqui no YouTube e ajuda essa comunidade a crescer. Se você está ouvindo pelo Spotify, a opção é seguir, segue lá, dá 5 estrelas e bem-vindo à Centralcast. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui na Centralcast. Eu tô muito feliz porque agora a gente vai começar uma série com profissionais, gente, de diversas áreas, para te ajudar assim a você escolher a profissão que você quer, você que é adolescente, você que ainda tá nessa fase de escolher algo pra sua vida e você também quer mudar de profissão, né, gente? Nunca é tarde aí pra mudar. Eu nunca vou esquecer que eu tinha uma senhora na minha sala de psicologia que tinha 72 anos. E, gente, nunca é tarde assim pra você escolher fazer uma coisa diferente na sua vida. Gente, com vocês, gente, nosso fisioterapeuta Stanley Pova. Fala aí, se apresenta. Fala, Eliel. Prazer. Meu nome é Stanley Pova. É um prazer estar aqui com você, falando um pouquinho sobre a minha profissão. É literalmente isso. Você me fez lembrar de uma história de um aluno que fez fisioterapia comigo. Ele já era aposentado, formado em Direito, 80 anos, cara. Ele foi fazer faculdade de fisioterapia só para acompanhar o filho. E o filho não terminou, ele conseguiu terminar e ainda exerceu, cara. Mas é literalmente isso. Porque para quem é novo, é uma profissão muito boa, mas para quem está querendo mudar também é uma ótima opção de mercado hoje. Ô Stanley, vamos começar do começo. Por que você escolheu fisioterapia? Então, um pouquinho antes a gente estava conversando sobre isso e eu falei para ele, a minha escolha de fisioterapia foi por causa do meu avô. Então, meu avô sofreu um AVC e como ele praticamente me criou, né? Meu pai não trabalhava à noite, então a gente não tinha muito contato. Então, pelo esse fato de ele ter sofrido um AVC, eu escolhi fazer fisioterapia e fui até o fim, mas a história é um pouquinho longa, mas foi esse motivo, por causa do meu avô. Eu não era da área, sempre fui da área do esporte, sempre gostei de esporte, mas pelo amor que eu tinha ao meu avô, foi a minha escolha de fisioterapia. Mas qual era a outra profissão que você estava em dúvida aí entre? Então, eu sempre gostei de esporte, então no caso eu ia fazer educação física, né? No início eu não queria fazer faculdade, porque a gente vem da pegada de escola o tempo todo, aquele compromisso, curso, aquilo. Mas a minha família, minha mãe sempre incentivou, sempre pediu para a gente fazer a faculdade, que era para o nosso futuro, pensar no nosso futuro. Então, quando eu fui fazer a prova, eu botei a primeira opção fisioterapia, por causa do meu avô, mas a segunda opção era educação física. Literalmente por causa do esporte, que eu gosto de fazer até hoje, no caso. Caramba, e isso é uma coisa muito interessante, porque tem pais que, assim, não... se o filho fizer faculdade ou não, tá tudo bem. Mas é muito bom você, assim, incentivar o seu filho a fazer uma faculdade em alguma área que ele já tem, assim, uma afeição, uma área que ele já gosta. E eu queria se perguntar isso também. Qual é a área que a fisioterapia trabalha, assim, que é diferente da educação física? Porque as duas lidam com corpos e movimentos, certo? Um é mais voltado, não que a educação física não trabalha isso, né? Mas a gente trabalha mais na área de reabilitação. Então, após uma lesão, o médico encaminha para a gente, né, o fisioterapeuta, para tratar ela, para depois liberar para o educador físico. Nem todo mundo faz a transição, mas a gente trabalha mais na área específica de reabilitação, seja ela em leito, ou domiciliar, ou em clínica. Então, é tudo basicamente a reabilitação em si. O pontapé inicial, antes de fazer outras atividades, questão de força, é fisioterapia. Passa por ela para depois chegar no outro ponto. Ô Stanley, e o que o pessoal não sabe sobre fisioterapia? Que muita gente não sabe, assim. Muita gente liga a fisioterapia mais à massagem, né? Ou só o choquinho, tudo. Mas ela abrange em outras áreas, por exemplo, o pessoal que está no leito. É obrigatório ter um fisioterapeuta no hospital para trabalhar a questão da respiração, postura, movimentos, coisinhas para evitar. Então, as pessoas logo ligam, só fazer choquinho, fazer só massagem, mas é muito mais do que isso, entendeu? As técnicas hoje estão mais avançadas, a reabilitação ela evoluiu muito, mas a pessoa sempre confunde a fisioterapia só com massagem ou então com exercícios igual, só fazer uns exercícios aqui, mas não é só isso, é muito mais além, né? Tem técnicas aí hoje como a acupuntura, como a quiropraxia. Então as coisas têm avançado muito, mas as pessoas também já estão abrindo já mais os olhos, não é só massagem hoje, né? E tem uma coisa também que é interessante, que a gente, pelo menos
Eu ligo assim, eu ligava, porque agora eu vou ligar diferente, tá, gente? É muito fisioterapia com pessoas de idade. E é justamente o contrário, porque minha irmã precisou de fisioterapeuta por causa da Escoliose. escoliose. É. Então, normalmente, a gente trabalha, o meu público hoje é muito mais com idoso, né? Porque além da fisioterapia clínica, eu também trabalho com Pilates. Então, ele é mais voltado para a área de idoso hoje. Não que não atuamos na área com os adolescentes ou com mais jovens. Recentemente, né? Tem um tempinho já, mas eu entendi da minha idade, um pouco mais novo, com paralisia. Então, hoje em dia não tem idade para tratar com fisioterapia, não é mais só com idoso. Então, as coisas estão acontecendo tão aceleradas, a crise de ansiedade está gerando muitos outros problemas. E a gente acaba pegando essas paralisias facial ou algo do tipo por lesões voltadas esse aceleramento que a gente está tendo na sociedade hoje. Ô, Stanley, pra quem assim tem medo de começar uma faculdade, é muito difícil, é muita coisa. Você sentiu a faculdade de fisioterapia assim muito difícil? Qual é o grau de dificuldade assim que tu pode Olha, falar, pessoal? não é que é uma faculdade fácil, né? Porque estudar corpo humano é muito complicado, assim, e Anatomia, essa parte, meu Deus. ela pega mesmo. E, tipo, para ter noção, na anatomia, eu fiz 2 vezes anatomia, né? São dois períodos, né? Mas eu tive que fazer mais uma porque eu passei por uma cirurgia e eu não podia assistir. Então, você não consegue pegar se você não estiver atuando na área ali, vendo o corpo e tudo. Então, a pior parte que tem, assim, não é nem a questão da anatomia em si, porque estudar o corpo humano é muitos detalhes, né? É. Mas eu vejo mais como a minha maior dificuldade na fisioterapia foi a questão a questão neurológica. Acho que é muito mais complicada, porque você entender como funciona o sistema não é tão simples assim. Então, e eu tive um professor um pouquinho mais complicado de entender a explicação dele. Mas acho que a questão neurológica, assim, que é onde que a gente entende os comandos, é um pouco mais delicado. Nossa, isso é muito interessante porque eu agora, nessa sessão de profissionais, eu sempre vou perguntar isso. Porque tem gente que pensa, não, eu não vou fazer tal coisa, porque é muito difícil, não vou fazer tal coisa. É claro que é uma resposta assim meio vaga de dar, porque tudo vai depender se você, tipo, presta atenção na aula, ou se você é aplicado ou não é aplicado. Tipo, se você não for aplicado, vai ser mais difícil. Se você for aplicado, talvez não seja tão difícil. Olha, eu vou até fazer uns posts aqui, brincadeira. Mas eu fui levar a Aline na faculdade de segunda. Inclusive, gente, a pastora Aline tá fazendo enfermagem, tá? Não sei, agora eu já falei. Enfim, aí eu fui levar ela na segunda, só que eu não tinha aula na segunda. Porque eu também faço psicologia, tá, gente? Aí eu fiquei lá no pátio, eu cheguei na sala de ping-pong, de jogos lá. Gente, a quantidade de gente que tinha lá era absurda. Aí a garota chegou, fulano, você não vai pra aula não? Tá tendo aula. Ah, não vou pra aula não, hoje tá tão frio. Aí eu, gente, a pessoa tá faltando aula por causa de frio. E tá aqui na faculdade. Então, tipo assim, pra essa pessoa, qualquer faculdade vai ser um pouco mais difícil. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Olha, E falar que é difícil, é fácil. Depende se você for aplicado ou então, não. eu tive, tipo assim, na minha faculdade sempre teve muito tempo vago, assim, às vezes, eu estudei em Campo Grande, né? Então a gente sai daqui 5 horas da tarde, voltava meia-noite. É. Então era um pouquinho complicado. Então não tem ônibus todo. Então às vezes a gente usava esse tempinho vago para ir para quadra, jogar um vôlei ou algo do tipo. Então tem muito isso. E muita gente matava a aula para estar ali, fazer aquele esporte. Mas eu não, nesse ponto eu não fazia, não. Porque Não. a minha matéria já era muito difícil para mim de entender. Tipo, eu até tive boas notas, não fui um cara, não, mas não é fácil. Não, e eu lembro também, gente, eu posso estar falando besteira, mas eu lembro que a Tati, a minha prima, ela é formada em educação física. E ela falou que, tipo, quando você tá numa aula, numa faculdade assim, de educação física, fisioterapia, que envolve muito o corpo, gente, tem um pessoal muito animado. Eu não sei, porque o pessoal de psicologia é muito parado. Mas ela falou que o pessoal de educação física é muito pra frente. Vamos fazer. E tinha. Olha, vou fazer um outro exposed aqui dos outros. Aí ela falou que tinha aula de dança na Lapa. Ele saiu da faculdade, foi lá na Lapa pra fazer aula de dança. Então, tipo assim, é um negócio muito animado. Ô, Stanley, quais são os maiores desafios, assim, dentro da fisioterapia? Olha,
Existe um desafio, mas olha, hoje eu vejo muito mais fazer a pessoa entender como é o funcionamento da fisioterapia e a importância dela para eles. Porque muita gente vem com essa essa mente de, é só isso, aquilo, e você mudar o que foi construído neles é bem complicado. E eu sempre falo muito isso, hoje o nosso problema está mais mental do que físico. Então, quanto mais a gente alimenta o nosso lado mental, e principalmente o lado negativo, acaba surtindo, porque a gente tem hoje a fibromialgia, no caso, dores em tudo, em qualquer canto. Isso é tensão. Então, quanto mais tensionado você fica, mais dores você sente. Então, acho que o meu maior desafio hoje é mudar o ponto de vista da pessoa e tentar desconstruir o que foi construído na vida dela. Nossa, e ó, uma coisa que eu também fico pensando, que hoje em dia as pessoas ficam muito mais tempo sentada e parada. Eu vou, assim, falar por mim mesmo, porque eu trabalhei um ano num escritório e esse um ano eu ficava eu tive muita dor, gente, na coluna, muita dor, assim, de ficar com as costas cansadas, porque eu ficava, tipo, umas 6 horas, 7 horas do meu dia sentado de frente de uma tela. E a tela, tem gente até que coloca a tela alta assim, porque falam que é melhor, também não sei, uma pergunta. E eu ficava o tempo todo com a tela assim, ó. Gente, chegava em casa e essa questão do movimento hoje em dia é muito difícil, porque tem muita gente que trabalha sentada assim horas e horas. 8, 9, 10 horas. E é importante o posicionamento, né? A gente tem que ver qual é o melhor posicionamento para a gente, mas tem cadeiras específicas, alturas específicas que você tem que utilizar para evitar esse tipo de lesão. Porque normalmente quem trabalha sentado vai ter dor na coluna, dor na cervical, o ombro dói, porque o posicionamento quando fica. Então é sempre bom. Hoje tem esse serviço que a gente presta, né? A gente vai nas empresas avaliar, olha, a altura tem que ser assim, a altura tem que ser assim. Caramba, que legal. Então a fisioterapia também não é só nessa parte, a gente trabalha na parte de prevenção, que é melhor, né? Hoje a gente prefere prevenir do que chegar lá na frente e ter que tratar. E empresas hoje em dia, né, você perde. Eu trabalhei quando fiz estágio na Nuclep. Então a gente prestava um serviço exatamente para isso. A gente tem que prevenir o funcionário, né, para que ele não venha faltar. E nessa empresa, mesmo a pessoa estando lesionada, ela já tinha um tempo de qualidade. Então a gente ia lá, tratava dentro da empresa, não precisava sair da empresa para fazer. Que legal. Então hoje as grandes empresas elas atuam nessa área, tanto de prevenir quanto para reabilitar dentro da própria empresa. Isso é muito legal. E Stanley, quais são as áreas da fisioterapia, assim? Em quais áreas o fisioterapeuta pode trabalhar? Como eu falei, né? A gente tem na área da reabilitação a área de esporto. Então, a gente vai trabalhar tanto na parte hospitalar quanto na parte de atividade física, né? Hoje, futebol é um fisioterapeuta que trabalha a parte da prevenção, da preparação. Então, não é só a área clínica que a gente está acostumado. Vai hospital, clínica, a atuação de pilates. A gente também tem curso de treinamento funcional, quiropraxia, acupuntura, auriculoterapia. Então, muitas áreas que a gente trabalha em empresas prestando esse tipo de serviço. E é interessante, gente, que as faculdades que têm relação com saúde, elas têm muitas áreas mesmo. Às vezes eu fico lá vendo o campo de área de atuação do psicólogo, do enfermeiro. Gente, é muita coisa. Tipo assim, a gente pensa que só vai poder trabalhar se abrir um estúdio próprio. E não, às vezes no hospital, numa escola, sei lá, em alguma área assim. Hoje, quando me perguntam assim, fisioterapia é boa, eu falo, é a melhor área hoje para você trabalhar, eu acho que é essa, porque ela não te limita só a uma coisa. Professor, você só para a escola, né, ou aula de reforço. A fisioterapia, se você gostar da área clínica, que é o estúdio, as coisas, você vai atuar naquela. Mas quem gosta da área hospitalar, respiratória, no Covid, é uma profissão que faltou no mercado, entendeu? Então, quem se especializa na área respiratória vai atuar e vai receber muito bem por isso. E quem não gosta muito dessa área, porque é uma área que eu não gosto, porque ele dá muito com perda. E eu sou muito sentimental. Então, você trabalhar... Hoje você reabilita alguém ali, tá recuperando, tá evoluindo, daqui a pouquinho tu volta, cadê? Não tá mais no leito. Então, eu acho que isso é muito difícil para mim. Então, é uma área que eu não escolheria no mercado. Mas todas as outras áreas são muito boas mesmo. Então, Stanley, você já teve assim uma situação que foi mais gratificante para você dentro da sua profissão? Então, eu atendi um paciente, né, o seu Elton. Ele foi minha virada de chave, assim, um dos meus primeiros pacientes. Ele teve aneurisma seguido de AVC, então ele ficou 60 dias de leito, assim.
E a história dele é muito bacana. Eu até falo para ele, tem que dar testemunho na igreja. Ele não dá. Mas a história dele me marcou muito. Então, foi um divisor de água. Ele, 60 dias internado, quando ele chegou, o cunhado dele falou, conheço um fisioterapeuta, vou fazer. E eu sempre fui assim, né? Roupa mais larga, as coisas assim. Falei, tá bom, vou lá entender. Porque eu conheci o cunhado dele, fui lá. Esse rapaz aí vai me ajudar. Era novo, tinha recém-formado, tipo, menos de um ano, mais ou menos. Então, ele foi o que virou minha chave, porque ele tinha 1% de chance de sobreviver, segundo o médico. 3% para ele ficar com menos sequela. Mas aí o médico era um dos mais importantes na Camura aqui, né? Não acreditava muito que ele conseguia reabilitar. Com 2 meses ele entrou na clínica dele andando. Caramba! Então foi o que mais me marcou. Hoje eu trabalho com ele até hoje, porque tem outras lesões, né? Coluna, que já tinha problema, joelho e tudo, mas foi um paciente que entrou na minha história, assim, e não saiu até hoje. Cara, isso é muito legal, porque, tipo assim, tu tá ali de perto na evolução de uma pessoa e tal. E por você falar que o público é um público mais idoso, o seu público, você tem mais contato com pessoas assim, né? Que andava super mal, agora já anda... Puxa, tá engraçado, gente, que eu tô aqui toda hora tentando consertar minha coluna pra ficar, sei lá. Isso é normal, até eu mesmo. A gente tem vício postural e quebrar esse vício é muito complicado. Por mais que a gente seja da área, a gente também relaxa, a gente tá sendo dessa forma. A gente tenta achar uma posição e depois tu lembra que você é da área, você tem que se alinhar. Mas, gente, é muita doideira, porque o tempo todo... Tudo, assim, não é feito proporcional pra gente sentar adequado. Ó, se eu ficar nessa cadeira aqui, eu vou lá pra trás. E, tipo, como é que é hoje, assim, na modernidade e tal, que as pessoas, como a gente falou, tá mais parada, o código que você pode dar, assim, pra elas, pra melhorar a postura, pra melhorar, sei lá, assim, a vida? Olha, se movimentar, cara. Não tem como melhorar a vida parado. Então a gente deixa sempre para amanhã, ou então tentar achar uma atividade que se encaixe, né? Tipo, eu vou fazer isso aqui que é mais leve, isso aqui é fazer o que gosta. Então, tipo, qualquer tipo de atividade física, seja ela pilates, academia, musculação, treinamento funcional, o profissional tá ali específico para isso, para te dar uma qualidade de vida melhor, fortalecer sua musculatura, te dar um up para sua vida. Então, se você pode iniciar, é melhor do que você depois ter que tratar. Hoje a gente fala, como eu falo, Pilates, né? Pilates a gente trabalha tanto na reabilitação, mas também na prevenção. Se você pode melhorar a sua qualidade de vida, por que eu vou esperar chegar num ponto que tem que precisar de fisioterapia e não fazer uma ressonância, o tratamento fica muito mais caro. Então, o primeiro passo é o pontapé e achar uma atividade que você gosta de fazer, entendeu? E principalmente aquela que te traga benefícios como fortalecimento, mobilidade, que é o que mais pega hoje. Stanley, e você atende aqui em Conceição, né? Eu tenho um estúdio aqui em Conceição e atendo domiciliar aqui em Conceição. Aí, nessa gente, região, no caso, né? Eu vou estar deixando o contato dele, ou e-mail, alguma coisa assim, o nome da loja e tal. Se vocês quiserem pesquisar, pesquisam lá. Gente, então, aqui acaba o negócio profissional, tá? Que eu vou perguntar a vida pessoal. Se você ficou até aqui e ainda tem dúvidas sobre o seu curso, procura o Stanley. Se você é um adolescente aqui da igreja, que está em dúvida de qual caminho seguir, dá uma conversada, porque é legal, né? Porque... Já teve adolescente aqui na igreja também que veio me perguntar como era a área e tudo, como faria o pontapé e tudo. E eu conversamos uns 2, 3 dias assim, para dar uma noção para ver o que ele é. Eu acredito que ele deve fazer sim, porque ele gostou muito da área. É legal, gente, a gente tirar um tempo assim, porque hoje em dia tem muito teste vocacional. Não sei se vocês também conhecem, mas teste vocacional é um teste que tu faz, aí tu vai respondendo uma série de perguntas. Aí falando sobre as que você tem mais, assim, mais parecem com você, afinidade e tal. Mas é melhor ainda você conversar com uma pessoa que já esteja dentro da área, porque aí ela vai te contar quais são os reais desafios, qual é, assim, a parte boa, qual é a parte ruim, qual é a parte que tu vai se sentir, sei lá, não consigo. Aí ela vai te mostrar, não, você consegue e tal. Procure uma pessoa. Então, nessa série aí de profissionais, gente, procure as pessoas. Se você está em dúvida, procure, assim, falar com elas, conversar sobre alguma área, porque pode te destravar, pode, assim, ser bom para você. Mas, enfim, mudando esse assunto de vida profissional, vamos para vida pessoal. Ô, Stanley, como é que foi o seu processo de conversão? Então, eu, como te falei, eu nasci
na igreja católica. Então, minha família é toda de lá, meus pais frequentam até hoje, minha irmã até hoje. Então, até os meus 22 para 23 anos, assim, eu frequentava, eu ia, tudo. Até quando eu tive minha filha, tive uma primeira divergência em relação a isso. Ela não queria que ela fosse batizada, eu queria e tudo, e eu acabei optando por não, porque eu comecei já a ter aquele conhecimento que ela vai escolher depois quando ela crescer, vai se apresentar tudo. Então eu me afastei durante 7 anos assim da igreja e até que eu entrei na evangélica. E eu, como eu falei para você, antes de tomar essa decisão, eu já acompanhava pastores, via pregação, gostava das músicas. Então eu já sentia queimar algo dentro de mim e eu quis buscar mais sobre. Aí quando eu comecei a frequentar a evangélica, eu gostei, eu achei as palavras se encaixaram com a minha ideologia e minha mente, então abriu minha mente para aquilo e eu comecei a viver mais, até que fui firmando. Mas depois cheguei a me afastar de novo por causa de outras situações, mas até agora, ano passado eu vim para cá e tudo fluiu e encaixou com o que eu pensava, né, que eu almejava para mim. Sim, e eu acho que uma das grandes questões é isso, quando a pessoa vem de... Eu não posso nem falar de uma outra religião, porque católico e cristianismo estão ali bem pertinho, mas quando a pessoa vem de um outro viés ou de outro lado, assim, de uma religião, ela carrega muitos dogmas, doutrinas, até a questão de comportamento, valores. Como é que foi para você, assim, ter essa mudança? Olha, eu preciso me adaptar à fé que eu tenho agora. Como é que foi? Olha, Léo, eu não tive muita dificuldade, porque, por exemplo, assim, por mais ser católico, eu sempre fui, assim, Jesus, Deus, Jesus. Não vim mais do que a gente fica muito ligado à imagem, né, no mundo do católico. Mas eu sempre tive essa conexão. Então, eu não via muita dificuldade, porque eu já vinha implementando, já minha visão já era aberta para esse lado, de buscar, interceder por santo, por algo. Então, eu sempre já vivia assim. Então, quando eu vim para a evangélica, eu aprimorei mais o que eu já tinha queimando dentro de mim, comecei a entender mais e as pessoas que se aproximaram de mim abriram mais a minha visão. Então, eu não vi dificuldade porque eu já vivia dessa forma. Sim, então, não foi fácil, não é fácil, né? Você desconstruir, mas a minha imagem, a minha visão sempre foi voltada para o que hoje eu vivo. Então, Ô, Stanley, e a sua família? Teve sei lá, uma represália? a minha mãe é catequista, né? Então, meu pai é ministro da palavra. Ou seja, Caraca. quando o padre ou o frei não pode, ele é um dos membros que acabam levando a palavra. Então, para eles, a gente nunca, sinceramente, a gente nunca chegou para ter uma conversa voltada para isso. Porque o meu pai, ele era evangélico. Então, ele fez o caminho contrário do que eu estou fazendo. Caramba. Então, a gente nunca teve esse tipo de problema, sempre respeitamos a opinião do outro. E ele sempre falaram, segue a fé que você acredita. Então, seja fiel, né? Porque, por exemplo, a gente vem para o banco, fica aqui, senta, fica quieto. E eles não, eles sempre foram ativos na igreja, então não tem como. Eu também sempre fui ativo, mesmo quando eu não era da católica. Até eu gosto sempre de questão de teatro, a gente fazia o teatro todinho. Então isso me ajudou muito a crescer minha fé, porque eu tinha que estudar a palavra, não era chegar lá, só decorar, você tem que saber os textos, tem que fazer aquilo ali, tem que se imaginar na situação. Então, eles sempre me apoiaram, até hoje. Não, quando eu me batizei, eu fiquei assim, conto ou não conto para minha mãe? Aí eu... Tem essa questão também, né? Você já é batizado, você vai batizar de novo e tudo, aquele contexto. Eu falei assim, mas a fé que eu prego hoje, ela é desse jeito, então eu tenho que fazer por questão disso. E aí ela, não, mas você já é batizado quando pequeno. Eu falei, não, mãe, é assim e assim. E engraçado que eu não cheguei no dia, eu falei, eu não vou falar o dia para ela, que ela tava meio... Aí eu cheguei na hora, quando mergulhei, quando eu subi, quem tá lá? Ela. Caraca, que doideira. E outra coisa, Stanley, é uma coisa que eu sempre pergunto também pra quem veio do catolicismo. Como é que foi pra você essa mudança na forma de orar também? Porque tem uma diferença, que lá tem Os terços, os o terço, terços, né? Então é. lá eu creio, o Pai Nosso, a Ave Maria, e hoje já é diferente, né? Então essa mudança, eu posso dizer que ela ainda pega muito, assim, porque a gente vem desse hábito de fazer dessa forma. Então hoje em dia eu não
claro que eu não faço dessa forma, né? Mas a gente acaba criando um hábito de ser tão 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 metódico que a gente tem que, às vezes, acaba repetindo algumas mesmas palavras. Tipo, ele tem que fazer diferente, tem que conhecer. Então, isso foi uma dificuldade, porque a gente lá, basicamente, a gente só orava mais quando for fazer isso. Vai dormir, é a oração do Pai Nosso, da Ave Maria. Hoje não, a gente tem que entender e botar o joelho no chão, orar, falar com Deus, é você e Deus mesmo. Então, abrir seu coração. Então, é diferente, mas eu acho melhor dessa forma. Então, tô muito... Não, e outra, eu acho que também, gente, é uma coisa que está inerente, assim, conectada ao ser humano, de criar um modelo. Às vezes, eu fico vendo as lives do culto aqui, e, gente, tem vários cultos que eu começo exatamente igual. Não tem esse, fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Centralcast. Isso realmente eu ensaio pra fazer. Mas no culto eu falo, não posso. Aí eu tô vendo a oração, caraca, muito parecida. Aí eu falo, gente, tem que tomar cuidado com isso, porque senão vira uma coisa que não é de coração, né? Então, eu venho muito entender isso. E a gente fala que é muito deixar o Espírito Santo mover dentro da sua vida. E a oração é isso, a gente vai lá, se a gente for no automático, as coisas não fluem, você tá aprendendo só tá jogando palavras fora, assim, tô falando com Deus, mas na verdade não tá, porque você não chama Ele para presença. Na oração é exatamente isso. Quando você ora com Deus, com o Espírito Santo, chama Ele, a oração flui melhor. Então, lá, uma questão como era antigamente, é aquela coisa metódica. É isso, acabou, tá bom, vamos dormir. Hoje não, hoje é você, e às vezes você passa do horário, né? Você acha que o Espírito Santo fala contigo e você vai embora. E Stanley, assim, pra você, como é que foi também essa questão da Bíblia? Eu perguntei pro Jusilei, o Jusilei também não sabia, mas a Bíblia católica tem livros a mais do que a nossa Bíblia. Como é que foi pra você transicionar nisso? Olha, eu confesso a você que eu não era muito leitor da Bíblia, não. Então, poucas vezes eu pegava mais para quando tinha que estudar. Sim. Em relação a como eu era adolescente, né? Então, eu não encontrei essa dificuldade, assim, mas tem, eu acho que são 7 livros a mais. Eu acho que perguntei à minha mãe, são 7 livros a mais. O contexto é igual, a gente tem várias versões da Bíblia. Um dia eu comparei, tem um pouquinho de diferença, mas nas palavras não tem muita diferença. Sim, assim. Então a gente acha que tem, é diferente, o texto é diferente, as coisas diferentes pregam. O que tem na nossa, tem na deles, só que eles têm 7 livros a mais e a versão é um pouco diferente, a versão deles não é nossa, então o contexto muda um pouquinho, mas a interpretação, ela leva para o mesmo caminho, né? A visão que eles querem passar é o mesmo que a nossa. O que muda é só a religião, assim, a forma da doutrina deles para a nossa. E Stanley, outra coisa, você tinha preconceito com a igreja evangélica? Porque eu não sei, gente, mas assim, me parece que as pessoas que não estão dentro de uma igreja evangélica pensam que a igreja evangélica é só tipo assim, dá o seu dinheiro. Tipo, o pastor sobe lá e fala, oferta. As pessoas têm esse negócio, tipo assim, que igreja evangélica é só para tirar dinheiro do povo. Você tinha esse preconceito? Vamos falar a verdade. Então, como eu falei, tipo assim, eu conhecia pessoas que tinham esse preconceito, entendeu? É o que está na Bíblia. Tá exatamente o que está na Bíblia. E muita gente não faz isso, entendeu? Então, por causa que a igreja evangélica enriquece mais do que a católica. A gente vê isso porque tem muita gente que não dá o dízimo da forma correta, não dá a oferta da forma correta. E como a igreja evangélica prega os princípios, não tem como você fugir dele. Então, se você realmente quer viver o evangelho da forma correta, você vai seguir os princípios dados pela palavra, né? Não é pela igreja, né? Pela palavra, está escrito ali. E eu não tinha esse preconceito porque eu sempre falei para você, eu sempre muito tranquilo em relação a isso. Então, eu via que era o certo a ser feito. Então, se eu tenho esse entendimento hoje, por que não fazer o certo? Então, antigamente eu não tinha esse, porque até 23, 22 anos não era tão frequente assim como em relação ao dízimo na igreja católica. Eu vim mais aprender sobre isso na igreja evangélica. Não, mas lá também tem essa questão de dízimo, tem? Lá a gente recebe um carnê, né? Você tem um carnezinho, você vai lá e você oferta não, você dá o seu dízimo e vai lá de acordo com o que você ganha, ou na verdade não é o que você ganha, né? Muitas pessoas não dão quanto ganha, às vezes dão uma porcentagem menor ou maior,
mas não tem essa ideia que a gente, esse princípio é passado para eles como é passado hoje aqui na igreja evangélica. Ô Stanley, e teve alguma coisa assim que você observou em você mesmo? Caraca, eu tenho que mudar nisso, porque agora minha fé é outra. Teve um negócio desse pra você? Olha, não posso dizer que não teve, né? Me adaptar não foi fácil, porque a gente vem o cronograma deles como eu falei para você, é anual. Então você tem que se adaptar à igreja evangélica, de ter o hábito da leitura, e você sempre está aberta às novas linguagens, né? A nova versão que é passada para a gente. Foi bem impactante para mim, porque eu estava acostumado a chegar ali, aquela primeira leitura, segunda leitura, o evangélico, salmo e tudo. Então é aquela forma. E hoje você chega aqui, você olha o que o Espírito Santo tem para mim, o que vai ser ministrado na igreja, o que isso vai me tocar. Então isso acabou mudando muito. E vou te falar isso, se você vem realmente preparado para receber a palavra, você se prepara em casa, né? Chegar aqui e achar que você é tocado. Então, acho que isso foi o grande diferencial para mim. Eu já estava acostumado a uma coisa e eu tive que me colocar aberto para receber algo que o Espírito Santo quer falar comigo. E eu acho que até eita, mordi minha língua. Essa questão de estrutura do culto é muito diferente, porque aqui, ao mesmo passo que a gente tenta deixar organizado, vai ser assim, vai ser tal coisa, não é, tipo, não tô falando também que é bagunça, é coisa, não. Mas a gente é muito espontâneo com as coisas que faz aqui, até os próprios movimentos, que não sei como é que funciona isso lá na Igreja Católica. Se tem essa questão de, tipo, o Maurício, o presbítero Maurício sempre fala, quebrar o protocolo. Não sei se tem isso, porque é algo que já é deles de ser organizado, né? Não tem. Literalmente o que está na liturgia, né? Então, o início, meio, fim, ele não altera. Altera, tipo, parabéns, alguma coisa desse tipo. E o que é diferencial, que eu não, graças a Deus, a nossa igreja mudou, né? Porque ser pontual. Eles são muito pontuais. 8 horas começa, 9h30 termina, 8 horas começa, 9h30... A gente não, a gente é 8h05, às vezes 8h10, assim, vai. Então, é a questão de ser pontual e é a forma que eles andam muito. A gente não, a gente literalmente a gente fala o seguinte: é o mover do Espírito Santo. Então o que o Espírito Santo tem para a igreja, não é só para mim, para a igreja. Então não tem como interromper. A gente acha que vai começar o culto mais cedo e vai terminar mais cedo, e às vezes acaba no mesmo horário que acabava. Isso é verdade. Olha, gente, mas eu vou falar como o líder do Michel Louvor. Eu me esforço, tá? Porque esse culto acabar no horário normal. Eu também eu sou meio coisa assim, demora muito pra terminar e tal. Mas não posso falar muito não, gente, que eu sou muito atrasado. Mas enfim, o Stanley, assim, o que você viu também de diferente que poucas pessoas acham que vê da católica pra evangélica? Olha, eu digo a proximidade entre os membros, assim, a acolhida, ela conta muito. Entendeu? Tipo, a gente não está acostumado com alguém tocar no teu ombro e entregar uma palavra. Então, te acolher, te falar, ou te dar um direcionamento, ou entregar o que Deus tem para te dar. Como aconteceu comigo um tempo atrás, né? Tipo, a Rose veio falar comigo e falou que Deus é o fôlego. E essa chave que ela me entregou, né? Ela mudou a minha vida. Tipo, e eu vinha de uma batida muito, muito complicada naquele momento. E eu sempre vinha buscando, falando. Eu sempre fui muito quieto, então conversava pouco, era mais num quarto mesmo, entregava as minhas dificuldades que eu estava passando e queria resposta, e a resposta vinha. E eu tenho até falado com algumas pessoas mais próximas comigo. Foram 3 cultos que a gente teve aqui, que foi uma mudança de chave. Foi um que ela começou, na questão que ela veio e entregou essa palavra para mim. Depois veio a dor do crescimento, né, que foi ela mesma que falou. E a Cleudo sobre a santificação. Então eu peguei umas daquelas palavras, então eu não estava acostumado com isso. E quando eu vim para o evangélico e vim para a igreja, e essa igreja ela faz muito isso, o acolhimento dela é diferente, ela tem membros que estão ali orando por você o tempo todo, que vem e entrega a palavra, porque às vezes a gente sente até a necessidade de falar com alguém, mas a gente retém aquilo ali, porque não tem esse costume. E o evangélico não tem isso.
o Espírito Santo incomodou, falou, vai lá, fala isso. Você nem sabe que a pessoa está passando o celular e entrega. Então, isso é o grande diferencial, uma coisa que mudou muito a minha vida. E eu amei no caso. Não, uma das coisas que eu fico pensando assim é essa questão da espontaneidade, porque tem outras vertentes não, como é que eu posso falar? Denominações dentro do cristianismo que tu vê que tem mais apego assim a ser mais letrado, mais, sei lá, organizado, mais tradicional e tal. E tipo, de um tempo pra cá, a igreja tem tomado um outro rumo, não um rumo assim, de bagunça, começa a hora, termina a hora. Não, mas tipo assim, tem tomado um rumo onde a gente tá querendo mais viver ali guiado pelo Espírito Santo. E outra coisa, a tua visão sobre Jesus, Espírito Santo, Deus, deu uma mudada quando você veio pra cá? Deu sim. Como eu falei, a igreja ela traz ela renovou a minha mente, né? Ela abriu meus olhos para esse mover, porque como a gente vem da criação, que é a imagem, a Maria, isso, aquilo, e a gente acaba se prendendo naquilo. E quando você vem entender que existe um consolador, existe alguém aqui que está aqui presente, que você tem que buscar, que vai te ajudar, que vai abrir seus olhos, que vai te acompanhar, isso mudou muito. A gente só estava acostumado a imagem, a intercessão por uma imagem. E quando você vê que tem um Espírito Santo atuando, e quanto mais você se aproxima dele, mais chama por ele, ele vai fazer o renovo da sua vida, abrir seus olhos, vai te ajudar. Isso mudou muito a minha mente. Caramba! E esse mudando de navio pra cocada, como é que foi pra você, assim, quando você descobriu, você é pai e agora eu sou pai? Teve uma mudança de pensamento? Rapaz, eu sempre, em relação a isso, sempre fui muito responsável, né? Mas quando eu descobri, eu lembro que eu estava sentado no ponto de ônibus lá de Gratucaia. A minha ex-esposa, ela chegou e falou, tô grávida. Eu sentei do lado dela, eu falei, fica tranquila, vai dar tudo certo. Vamos dar o nosso jeito, a gente vai se acertar. Eu já estava me formando, no caso, eu nem era formado ainda. Mas é ali que também virou a chave para que eu tinha que ter minha formação, tinha que concluir, porque agora eu ia ser pai. Então, eu fiquei assustado no momento, mas também, ao mesmo tempo, eu tive que passar segurança para ela, porque eu não poderia... e agora? O que a gente vai fazer? Entendeu? Tinha que dar um rumo. E foi a melhor... minha filha é a melhor coisa que eu tenho hoje, né? Meu coração fora de mim. Então, eu amo demais. Ser pai, para mim, foi muito bom e foi muito importante, porque virou outra chave. Me deu responsabilidade. Eu precisava ser alguém, eu precisava não ser alguém, né, gente? Eu sempre falo assim, precisa ser alguém. Tem que ter todo mundo é alguém, ué. Mas a gente fica naquela cobrança, porque agora a gente tem uma responsabilidade maior e a gente tem que tomar conta e cuidar do que é nosso, né? E Stanley, assim, quando eu não sou pai ainda, tá, gente? Então não vou falar, gente. Quando as pessoas normalmente se tornam pai, elas geram, tipo assim, certos medos, tipo assim, como é que fulano vai ser quando crescer? Como é que vai ser quando... Tu tem isso? Olha, não é que não tem, né? Tipo, é muito... Eu tenho medo, assim. O que eu falo para mim mesmo, me cobro. Eu tenho que oferecer o melhor para minha filha. Então, eu tenho que abrir o leque dela, as opções, ver, ensinar, dar melhor ensino. E o que ela escolher, ela vai ser. Eu não tenho a pressão de fazer, mas eu tenho que oferecer o melhor para ela. Hoje, o que mais a gente pode dar? O melhor conhecimento, o nosso carinho, o nosso amor. Então, o melhor que nós temos hoje é o que a gente tem que oferecer para os nossos filhos. Não tem que dar pressão, porque hoje a gente funciona muito sob pressão. Tem que ser isso, tem que fazer aquilo, que não sei o que, bababá. Eu sento, converso com ela, dei liberdade. Você pensa em alguma coisa fazer? Ela gosta dela. Já falou que ia ser como eu, queria trabalhar comigo. Porque ela vê... antigamente ela falava assim, pai, como faço para falar com o seu chefe? Porque, na verdade, ela estava chamando minha atenção. Por quê? Como eu trabalhava muito, porque eu tinha o objetivo de construir coisas, dar coisas melhor para ela e tudinho. Verdade. Então, às vezes, eu passava não tendo muito tempo dentro de casa. Então, ela queria saber como conversava com o meu chefe. Aí ela tinha que entender que o chefe dela era o próprio pai. Aí ela falou, olha, pai, você tá um pouco ausente. Então você... Caramba, que legal! Então, a minha filha é muito, muito, muito esperta, muito inteligente, muito observadora, é detalhista demais. Isso ela me puxou um pouco. Então ela tem um amorzinho, um carinho de falar, mas tipo, te bater com palavras até ela, olha, pai, é isso aqui, é aquilo ali. Então, hoje, assim,
Eu falo, essa menina é muito esperta. Ah, uma coisa que eu gosto de fazer, gente, é porque vídeo na internet provavelmente vai ficar assim o resto da minha vida, porque aí depois que eu morrer, os vídeos ainda vão continuar aí. Mas daqui a 15 anos, o que tu queria que ela ouvisse assim de você? O que você queria falar pra ela? Eu adoro fazer isso. Olha, como eu falei, ela foi... Acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Tipo, ser pai, cara. Eu tenho as imagens dela, assim, desde pequeno. Quando ela dormia no meu peito, ela deitava. Era a zona de conforto dela. E você saber que você é a zona de conforto, sua filha, seu porto seguro, isso não tem preço. Então, tipo, daqui a 15 anos, eu só ia agradecer a Deus por ter colocado a minha filha na minha vida. E que ela venha a ser uma menina abençoada, porque ela já é uma menina abençoada, ela é diferencial. Ela, se a gente reparar, ela é muito cuidadora também, ela gosta de estar ali com as crianças, cuidar, ajudar, incentivar. Ela tem um pouquinho, é competitiva demais também, ela não gosta de perder. Essa menina, eu falei, essa menina é muito competitiva, não tem como não. Eu perdia, chorava, eu também era muito chorão quando eu perdia. Né? Mas, tipo, o que eu falo pra ela, cara, é que ela foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi um presente de Deus que mudou minha vida, que fez ser o homem que eu sou hoje, porque se você é pai, você tem que mudar. Você não pode ser mais o mesmo. Você não pode desistir das coisas tão fáceis assim. E a gente tem esse hábito de, tá difícil, vou desistir. Tá difícil, vou desistir. Claro que vai chegar um certo momento que você não vai ficar dando murro, ponto faca. Tá indo pro caminho errado, então tem que mudar. Mas se eu sou o que eu sou hoje, é muito por causa da minha filha. Porque eu tenho que dar um rumo pra ela tem que olhar pra mim e ver o pai que ela tem, entendeu? Caraca, que legal. Mas enfim, Stanley, você tinha falado do seu avô. Eu acho legal a gente tocar nesse ponto, porque ele foi assim um referencial pra você, te direcionou e tal, na sua escolha como profissão. E como é que foi isso, então, mais profundamente? Como eu falei, meu avô sofreu um AVC, né? Então eu tava 7 anos de acamado já. E eu escolhi fazer por ele porque foi meu avô que me criou, no caso. Ele sempre me levou, com 2 anos de idade, mais ou menos, ele me jogou na piscina, aprende a nadar. Se vira. Aí a gente sempre fez esses desafios com a gente. Às vezes levava até o barco ali na praia e falava assim, tem que pegar areia. Desce. Só vamos sair daqui quando tu pegar areia. Meu Deus, do nada. Era assim, do nada, cara. Tipo, vamos fazer isso, vamos no sítio, vamos fazer. Era sempre assim. Então, ele que me ensinou a ser homem, assim. Então, sempre foi minha referência, sempre foi meu herói. Então, eu sempre pensava. Então, quando ele ficou acamado, eu falei, cara, tem que fazer uma coisa pra esse cara, cara. Ele é minha vida. Então, tem que fazer algo por ele. Então, fui fazer por ele. E como eu falei pra você, tipo, eu comecei a estudar, me dedicava, fazia curso, fazia aquilo ali, chegava em casa, o que eu aprendi já implementava nele, já ia, eu que levava ele pra fisioterapia, então dava continuidade ao tratamento dele. Até que chegou faltando 1 ano pra me formar, eu fui fazer uma viagem, né, fui pra Bahia, no caso. Ele foi a última pessoa que eu me despedi. Eu cheguei, eu tenho que ir na casa dele. Aí ninguém entendeu nada, porque tipo, tinha que me levar ponto pra pegar um ônibus pro Rio. Ele falou, não, vou ficar na casa do meu avô. Fui lá, dei um beijo nele, falei, avô, tô indo. Ele não falava, eu não conseguia. Eu falei, cara, dei um beijo nele, fiquei um tempinho com ele e fui embora. Sexta-feira, fui na segunda-feira, na sexta-feira, 3 horas da manhã, me liga. Seu avô morreu. Cara, que desespero. Eu tinha acabado de chegar de uma festa, aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Deitei, chorei. Falei, cara, acabou meu mundo. Porque ele era tudo pra mim. Então, ele que me fez fazer faculdade, mas ele que me ensinou a ser homem. Então, ele era tudo. Então, bateu um desespero. E quando eu cheguei aqui, eu não consegui vir. Eu tentei comprar passagem, mas não tinha. E se eu viesse de táxi, não ia chegar a tempo de ver o enterro. Então, foi um período muito difícil. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu queria fazer é trancar a faculdade. Não tem mais sentido pra mim. A faculdade não tem mais sentido pra mim. E eu, como falei, cheguei a conversar com os coordenadores, falei, cara, eu não quero mais, meu brilho acabou. Não tem motivo para nenhum, eu não vou conseguir atuar na área. E até que eles falaram para mim, cara, faz isso por ele. Faz isso por ele. E hoje os meus melhores resultados, como eu falei do seu Elton, que ele também teve o AVC, é exatamente na área. É a área que eu mais me dedico, é a área que eu busco mais, que eu tenho que fazer porque eu sinto que eu estou fazendo por ele. Então, é o que
É o que me fez fazer a faculdade, foi ele. É o que me mantém vivo nessa área, é por ele. E sempre quando tenho oportunidade de pegar alguém, que é o caso dele, eu dou mais do que 100%. Eu acho que eu vejo a possibilidade de fazer por ele o que eu não consegui fazer. Caraca, Stanley, meu Deus. E isso é muito interessante porque na vida, assim, vai acontecer várias coisas, tal, que vão tirar a nossa motivação, que vai deixar desanimado, mas as coisas que nos motivam, elas têm que ser bem mais importantes, né? E na maioria das vezes a gente dá mais atenção para as coisas que tiram do foco, que não gera motivação. E hoje, assim, para você, como é que você, assim, se vê como, o homem que eu sou hoje? Quem para você é? Nossa, essa pergunta ficou meio bosta, né? Mas calma aí. Quem é o Stanley hoje? Cara, eu sempre me considero que eu estou sempre em construção, cara. Sempre estou aprendendo, sempre estou buscando algo novo, então eu não consigo ficar muito tempo parado. E uma coisa que eu busquei muito foi a questão do esporte. O esporte faz você assim, buscar uma motivação, ter um rumo, um foco, um objetivo. Então, o Stanley hoje, eu sempre falo que eu sempre vou estar aprendendo. Eu não tenho como se dizer que eu sou um cara formado, só tenho 32 anos, então aprendizado em tudo, qualquer área que eu tenha, seja ele espiritual, seja profissional, seja pessoal. Então, eu digo que eu sempre estou em construção. A gente não pode estar fechado para as coisas novas que vêm acontecer. E cada situação, cada momento da sua vida é uma nova fase. E você tem que estar disposto e preparado para viver aquilo. E Stanley, como é que, assim, gente, normalmente eu não faço essas perguntas, assim, muito profundas, não. Mas eu tô fazendo porque eu acho interessante saber, assim, como é que as pessoas veem o mundo. E outra, gente, muitas vezes a gente acha que, tipo assim, a gente vive ali na nossa bolha, junto com as pessoas que pensam igual a gente, porque a gente tem essa questão de, eu vou me juntar com gente que pensa exatamente igual a mim. Quem não pensa, eu descarto. E a gente vai achando que o mundo é só os meus problemas, só as minhas dificuldades, só o que eu penso. Tipo, tem várias coisas além disso. Mas para você hoje, o Stanley, quais são os desafios, assim, de você continuar na sua caminhada cristã, de você prosseguir, assim, vivendo uma vida de qualidade? Qual que tu acha que é o maior desafio? Olha, hoje eu digo assim que o que faz a gente parar é a busca. Se você parar a buscar, conhecer como é viver com Deus, ter Deus na sua vida, a gente para. Por isso eu até fui fazer um curso do Dunamis, porque eu queria entender mais a ação de Deus na nossa vida, o poder sobrenatural. Então, o que me move isso é querer conhecer mais. Porque eu falava uma vez pro Jean, eu falei, cara, fiquei 7 anos fora da igreja. E 7 anos, quantas coisas eu fiz que motivou pessoas. Tipo, eu comecei o esporte, tipo, tinha uma galera que corria, uma galera agora corre mais. Bike, ninguém tinha. Eu comprei minha bike, a gente comprou a bike dele, montamos mais de 10 bikes aqui. Então, se a gente movimenta com nossas vidas, como eu posso fazer isso para movimentar a minha vida agora com Deus? O que eu posso incentivar? O que eu posso fazer? Então, eu acho que o que mais me faz continuar é essa busca de conhecer mais o poder de Deus na nossa vida, a ação dele, porque a gente acha que a gente só atua nisso, só nisso, e é um poder sobrenatural, então não tem como a gente mencionar até onde que ele vai atuar. Se a gente estiver disposto de buscar mais, ele vai entregar sempre mais, a gente vai preparado. E outra, Stanley, e muitas vezes a gente, assim, eu falo por mim, o que impede Deus de fazer as coisas, de trabalhar, sou eu, na verdade. Tipo assim, somos nós, de certa forma. Porque Deus tem um poder, assim, infinito, um poder sobrenatural que é infinito de fazer, assim, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. E a gente que freia isso. E, tipo, é um trabalho... Existe até um curso aqui na igreja, gente, cura de libertação. Pra você se curar de você mesmo. Porque muitas vezes a gente está carregando uma vida inteira sem nos curarmos das feridas que nos causaram, dos perdões que a gente não liberou pra nós mesmos. Porque eu tava até falando no podcast, liberar o perdão pra uma pessoa de fora não é assim tão difícil. É claro que é difícil,
Mas é mais difícil ainda você olhar pra você e falar, olha, eu me perdoo pelo que eu fiz, porque muitas vezes a gente não se perdoa. E isso vai paralisando a nossa vida. Olha, eu faço o curso de cura e libertação, né? Tipo, na primeira semana da introdução, eu tive a necessidade de liberar o perdão para pessoas. E isso foi uma virada de chave muito grande, Léo, porque, tipo assim, o que aconteceu não condiz comigo. Então, eu tive que ir lá, falar, olha, te perdoo por isso, isso e isso, aquilo. E quando eu fiz isso, eu voltei mais leve. O que acontece? A gente fica com esse orgulho, pô, eu vou pedir perdão, não sei o quê, mas a gente fica alimentando isso na gente. E depois de lá para lá, eu fiquei pensando, falei, cara, o que a gente realmente está se alimentando? A gente está alimentando de quê? O que a gente dá mais valor? Aí eu até venho escrevendo muito sobre isso. O que a gente alimenta, cara? A palavra diz, né? Que a gente tem que fazer, amar o próximo, se dar uma borrefada, bater na face, você tem que virar outra. E aí, como tu faz isso? Como tu entende isso? Então, como eu entendo isso é muito engraçado, porque eu tava conversando isso exatamente essa semana com o pessoal lá de casa. Porque o pessoal tava falando, porque dar a outra face tem vários sentidos. Tipo assim, tem gente que pensa, eu já até vi uma história dessa. Uma tia minha me contou, porque tinha um garotinho numa escola que ele era muito crente, aí certo dia esse garotinho apanhou, aí ele foi lá no garoto que bateu nele e falou, agora bate na outra face. Aí eu falei, na época eu era criança, eu falei, nossa, que história. Aí hoje em dia eu percebo, gente, não é isso. Dar outra face é quando você não é o errado ali na história, e você, mesmo assim, é a primeira pessoa a tentar consertar e pedir perdão. Foi exatamente isso. Por quê? Porque quando a gente não é o errado na história, provavelmente a outra parte nos bateu de certa forma. Aquilo nos afetou, porque você não tinha envolvimento com aquilo. Não foi você que errou, não foi você que falhou. Mas é você que vai perdoar. E perdoar é sempre dar a segunda face. As pessoas acham que é batendo. Eu tava até falando ali, se alguém veio bater em mim, tu acha que eu vou ficar? Duvido, sai fora. Mas enfim, é justamente essa questão de perdoar. E foi isso que eu entendi. Então, eu tive que ir lá liberar o perdão. Porque tava me paralisando, cara. E as palavras hoje em dia paralisam muita gente. E a gente, querendo ou não, o nosso subconsciente fica atuando naquela área que foi falado. Pô, você não é isso, você não é aquilo, você não é aquilo. Você fica alimentando aquilo. Então, o que a gente está alimentando na nossa vida? Você está alimentando que as palavras erradas, né? No momentos errados, as pessoas às vezes dizem no momento errado uma palavra que te magoou e ela nem tem noção do que aquilo te magoou. Ou o que ela falou chegou até você e você recebeu aquela palavra e você realmente recebe e fica com ela. Pô, mas isso não tem a ver comigo, isso não sou eu. E você não consegue desconstruir o que foi colocado na cabeça. Então, depois quando comecei a fazer o curso, né, na introdução mesmo, foi o primeiro dia. No outro dia eu tive que ir lá e eu entendi que eu precisava liberar o perdão, mesmo se a pessoa sem saber que ela tinha dito. Aí eu fui lá, fiz isso e isso, e me tornou uma nova pessoa, me tirou aquele peso que estava carregando. Isso é muito bom. Gente, não tem caminho melhor do que você seguir assim, arrisca o que o evangelho diz, porque não são coisas assim para te deixar para baixo, para te diminuir, porque muitas pessoas acreditam, pior que sim, que acreditam que a pessoa que perdoa, ela é menor do que a pessoa que é perdoada. Não tem isso aqui. A pessoa que perdoa, ela está se colocando numa posição de amor, porque a gente já recebeu esse perdão. Tipo, a gente só está repassando, só está passando o que a gente já recebeu, porque Deus nos perdoou e quer que a gente perdoe as outras pessoas. E vou te falar, quando você faz isso, além da sua vida ficar mais leve, a da pessoa também fica. Entendeu? Então, hoje a relação com a pessoa que eu tive que liberar o perdão é bem melhor. Muito melhor. Por questão disso. E olha que tem muita gente para perdoar, assim, né? Porque a gente não para listar, tipo, tem que pensar essa situação. Só que a gente vai orando, né? A gente tem que orar, porque não é só porque eu lembrei que eu tenho que chegar lá. Tem que saber o momento certo. Tem que ter um preparo. E para me fazer isso eu tava dando aula, cara. Ó, tem que fazer segunda-feira, isso. Eu falei, não pode passar de hoje, tem que fazer.
porque foi o Espírito Santo que me ministrou o que eu teria que fazer. Eu precisava liberar aquele perdão para viver o sobrenatural de Deus. Então eu entendi isso. Hoje eu vivo porque eu liberei aquele perdão. Cara, muito bom. Stanley, muito obrigado por ter topado estar aqui. Sério, que Deus te abençoe. Outra, gente, as redes sociais dele, provavelmente já passou o arroba deles aqui embaixo. Mas fala aí teu arroba, pra quem não sabe, pra te achar. O meu arroba é Stanley Pova, né? Que é o meu pessoal, e fiz o estúdio, que é a empresa que é minha, no caso, né? Onde eu exerço a minha profissão. Então, gente, querendo um fisioterapeuta, já tem aí, ó, indicado pela igreja. Brincadeira. Mas enfim, vai lá. Stanley, muito obrigado. Deus te abençoe. Sério, seriamente, muito obrigado. Foi um podcast bem legal. Se você ficou até aqui, gente, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Manda pros seus amigos. Se você não é inscrito nesse canal, pelo amor de Deus, se inscreve logo. E se você tá ouvindo pelo Spotify, a opção é seguir. Vai lá, segue, dá 5 estrelas e essa é a Centralcast. Que Deus abençoe a sua semana. Stanley Pova, né? Stanley Pova. Costa Pova. Só que eu só uso Stanley Pova. Tá, Pova. Acho que... Tu é parente da Gabi Pova? Então, a família do meu pai, a gente não é muito próximo, mas tudo que é Pova é do parente dele. Então a gente leva 2º, 3º, 4º grau. Ah, tá. Do Serginho ali, a esposa do Serginho é Pova, o Franklin é Pova. Caraca! A gente é parente, mas a gente não... Parente distante. Eu também surpreendi um monte de gente aqui em Conceição que eu nem conheço o nome. Porque o meu avô, na verdade a família da minha avó, eu descobri ontem no podcast, tinham 8 irmãos. Então tem parente aí espalhado. Enfim.